Davi, nascido em Belém, era um jovem pastor que levava uma vida aparentemente tranquila, mas rica em experiências e aprendizados que o moldaram de maneiras profundas e significativas. Criado em uma família humilde, ele foi o menor de seus irmãos, o que frequentemente o colocava em uma posição de pouca importância dentro de sua própria casa. No entanto, mesmo sendo jovem, Davi já se destacava por suas habilidades e características notáveis. Seu papel como pastor de ovelhas, uma função simples e muitas vezes desvalorizada, foi a base de seu crescimento espiritual, moral e prático. Cuidar do rebanho o colocava em contato direto com a natureza, ensinando-lhe lições sobre paciência, responsabilidade e, principalmente, confiança em Deus. Desde cedo, Davi demonstrou uma habilidade única com a funda, uma arma aparentemente modesta, mas extremamente eficaz nas mãos de alguém com a precisão e a destreza necessárias. Essa habilidade não surgiu do acaso, mas de sua constante prática e do ambiente em que vivia. Pastorear o rebanho exigia não apenas proteger as ovelhas de predadores, mas também guiá-las por terrenos difíceis e garantir sua segurança. Foi nesse contexto que Davi desenvolveu uma percepção aguçada dos perigos ao seu redor e uma capacidade de agir rapidamente, protegendo seu rebanho com determinação e coragem. Entretanto, o que realmente diferenciava Davi não era apenas sua habilidade com a funda, mas seu profundo compromisso com valores de justiça e verdade. Ele cresceu com um senso de moralidade enraizado em sua fé em Deus. Enquanto muitos viam o cuidado com as ovelhas como uma tarefa monótona e sem importância, Davi encarava seu trabalho como um chamado divino, uma oportunidade de servir com humildade e diligência. Cada dia no campo era para ele um momento de reflexão e oração, uma chance de se conectar com o Criador e buscar sua orientação. Ele desenvolveu uma sensibilidade para os sinais e as direções divinas, uma habilidade que mais tarde o guiaria em momentos críticos de sua vida. Davi aprendeu a interpretar os sinais da natureza à maneira como as nuvens se moviam, como os ventos sopravam ou como os animais se comportavam. Essas intuições, aliadas à sua fé, formaram a base de sua confiança em Deus. Ele sabia que, mesmo nos momentos mais desafiadores, não estava sozinho. Sua confiança inabalável no Senhor o sustentaria nos perigos que enfrentaria futuramente. Além disso, o fato de Davi ter enfrentado predadores como leões e ursos para proteger suas ovelhas foi uma prova não apenas de sua coragem, mas também de sua disposição em arriscar sua própria vida em nome de um dever maior. Essas batalhas no campo, travadas longe dos olhos do público, moldaram o caráter de Davi e prepararam-no para desafios ainda maiores. Ele sabia que sua força não vinha de sua própria habilidade ou bravura, mas da presença constante de Deus ao seu lado. Cada vitória contra uma fera selvagem era um lembrete de que, com a ajuda de Deus, ele poderia superar qualquer adversidade, não importando o quão impossível pudesse parecer. Golias, antes de seu confronto com Davi, era uma figura temida e respeitada não apenas pelos filisteus, seu povo, mas também por seus inimigos. Ele era natural de Gate, uma das 5 principais cidades dos filisteus, e foi descrito como um gigante imponente, tanto em estatura quanto em força. Estima-se que Golias media mais de 2,5 metros de altura, o que, em qualquer contexto, o tornava uma presença física impressionante. Sua armadura, feita de bronze, era pesada e imponente, incluindo um capacete, uma couraça e caneleiras, todos projetados para proteger sua imensa estrutura. Ele também carregava uma lança cuja haste era comparada ao eixo de um tecelão, e seu escudo era tão grande que um escudeiro o acompanhava para carregá-lo. No contexto da guerra entre Israel e os filisteus, Golias era mais do que apenas um soldado. Ele se tornou o campeão dos filisteus, um símbolo de sua força e poder militar. Sua presença no campo de batalha, desafiando o exército israelita diariamente por 40 dias, intimidava profundamente os soldados de Israel. Golias, com sua postura altiva e suas palavras de desprezo, fazia questão de insultar os israelitas e o Deus que eles adoravam.
minando ainda mais a moral dos seus oponentes. Sua confiança vinha não apenas de sua própria força, mas da certeza de que ninguém entre os israelitas ousaria enfrentá-lo. Golias era um guerreiro temido, um gigante tanto em corpo quanto em espírito, cuja presença simbolizava a arrogância e a força bruta dos filisteus. Saul foi o primeiro rei de Israel, escolhido por Deus através do profeta Samuel para liderar a nação. Antes de sua coroação, Israel vivia sob o sistema de juízes, e o povo, diante de crescentes ameaças externas, especialmente dos filisteus, clamava por um rei que os guiasse e os protegesse. Saul, um homem da tribo de Benjamim, se destacou inicialmente por sua estatura impressionante e por sua aparência imponente, qualidades que o fizeram parecer o candidato ideal para liderar o povo. Ele foi ungido por Samuel e, a princípio, demonstrou humildade e uma disposição de servir a Deus e ao seu povo. No início de seu reinado, Saul obteve várias vitórias militares significativas, consolidando sua posição como líder. Sua coragem e habilidades no campo de batalha trouxeram estabilidade a Israel, e ele foi aclamado como herói. No entanto, à medida que o tempo passava, Saul começou a demonstrar falhas de caráter e desobediência a Deus. Uma de suas falhas mais notórias foi quando, impacientemente, ofereceu sacrifícios que só Samuel, como sacerdote, deveria realizar. Além disso, sua desobediência ao comando divino de destruir completamente os amalequitas e suas posses foi um ponto de ruptura em sua relação com Deus. Como consequência, Samuel declarou que o reino seria tirado de Saul e dado a outro, alguém segundo o coração de Deus. A situação em Israel havia se deteriorado ao ponto em que a presença de Golias não era apenas um desafio militar, mas também um símbolo de uma crise nacional. O gigante filisteu não era apenas um guerreiro formidável. Ele representava uma ameaça direta à identidade e ao espírito de Israel. A opressão contínua dos filisteus havia criado um ambiente de desespero entre os israelitas, que se sentiam impotentes para reverter a situação. A incapacidade de Saul de fornecer uma solução eficaz para o problema gerou uma atmosfera de frustração e desesperança. Enquanto isso, Davi, ignorante da grandiosidade e gravidade da situação em que seus irmãos estavam envolvidos, continuava sua rotina diária com uma dedicação inabalável. Ele carregava consigo o fardo e a esperança de uma vida simples, mas suas experiências no campo eram mais do que meramente práticas. O desejo de Davi de enfrentar Golias começou com um momento de profundo impacto e inspiração. Quando Davi chegou ao acampamento israelita para levar as provisões a seus irmãos, ele foi confrontado por uma cena de desolação. O exército israelita estava alinhado de forma desordenada, e o som do desafiante filisteu, Golias, ecoava pelo vale de Elá, lançando seu desafio diário com uma frequência implacável. Golias, um gigante imponente e intimidador, havia desafiado os israelitas a enviar um campeão para um combate individual, prometendo que o resultado desse duelo decidiria o destino das duas nações. O cenário estava repleto de frustração e medo, e a moral das tropas israelitas estava em um nível muito baixo. Davi foi imediatamente tocado pela situação. Ao ouvir Golias proferir suas ameaças e zombarias, Davi ficou perturbado não apenas pelo tamanho e pela força do gigante, mas pela maneira como o desafio estava sendo tratado, como uma questão de vergonha e derrota iminente. O contraste entre o espírito desanimado de seus irmãos e o desafio audacioso de Golias despertou em Davi uma chama de indignação e determinação. Ele não podia entender como os homens de Israel, que eram chamados para defender a honra de seu Deus e de sua nação, estavam permitindo que um único homem provocasse tanto medo e desespero. Motivado por uma combinação de indignação e um profundo senso de dever, Davi se apresentou ao rei Saul com uma proposta ousada. Ele estava disposto a enfrentar Golias. Davi acreditava que, assim como Deus o havia protegido no campo, ele também o sustentaria diante do gigante filisteu. A proposta de Davi foi recebida com ceticismo, especialmente considerando sua juventude e falta de experiência militar.
mas sua coragem e fé convenceram Saul a dar-lhe uma chance. Antes de enfrentar Golias, Davi foi levado a se preparar para o combate, embora não da maneira convencional. Ele rejeitou a armadura de Saul, que era pesada e desconfortável para ele, optando por sua própria funda e pedras. Davi sabia que seu sucesso não viria da força física ou das armas tradicionais, mas da confiança em Deus e na eficácia de suas habilidades. A decisão de enfrentar Golias foi, portanto, um ato de fé e bravura, simbolizando a crença de Davi de que, com a ajuda divina, até mesmo o maior dos desafios poderia ser superado. Quando o confronto entre Davi e Golias começou, o campo de batalha estava cheio de tensão. Golias, com sua postura imponente e armadura reluzente, ria desdenhosamente ao ver o jovem pastor se aproximando. O gigante estava ciente do contraste entre seus equipamentos pesados e a simplicidade de Davi. Ele esperava uma vitória fácil, um momento de humilhação para os israelitas e um passo mais em direção à dominação filisteia. No entanto, o que Golias não previa era o poder da fé e da determinação de um homem disposto a desafiar as probabilidades. O combate começou com Golias avançando em direção a Davi, confiante em sua vitória iminente. Ele brandia sua lança e esperava que sua presença massiva e sua força esmagadora fossem suficientes para derrotar o jovem pastor. Davi, por sua vez, manteve a calma e usou sua funda com precisão impressionante. Ele se posicionou estrategicamente, girando a funda acima de sua cabeça e lançando a pedra com uma força e precisão formidáveis. A pedra atingiu Golias exatamente na testa, o único ponto vulnerável de sua armadura. A força do impacto foi suficiente para derrubar o gigante, que caiu pesadamente no chão, surpreso e atônito com a rapidez e a precisão do ataque. A queda de Golias foi um momento de choque e surpresa para todos os presentes. O exército filisteu, que havia testemunhado a derrota de seu campeão, estava atônito e desorientado. O pânico se espalhou rapidamente entre as tropas filisteias, e o caos tomou conta do campo de batalha. O que parecia ser uma vitória garantida para os filisteus transformou-se em uma derrota humilhante, enquanto os israelitas, revigorados pelo triunfo de Davi, avançavam sobre os inimigos com renovada confiança e determinação. A coragem de Davi e sua vitória inesperada não apenas mudaram o curso da batalha, mas também marcaram um ponto crucial na luta contínua entre Israel e os filisteus, demonstrando que a fé e a bravura podem, de fato, superar os maiores desafios. Com a vitória sobre Golias, Davi ganhou uma reputação que transcendeu suas origens humildes. A fama que ele adquiriu rapidamente o colocou sob os holofotes, mas também atraiu a inveja e o ciúme do rei Saul. A presença crescente de Davi como uma figura heróica e popular criou uma dinâmica complexa na corte de Saul, onde a relação entre o rei e seu campeão começou a deteriorar. Saul, que inicialmente tinha oferecido a Davi uma posição de prestígio, agora via-o como uma ameaça ao seu próprio poder e status. Davi, com sua fama crescente após a vitória sobre Golias, enfrentou novos desafios enquanto navegava pela complexa rede de relacionamentos e intrigas na corte de Saul. Com a vitória sobre o gigante filisteu, a popularidade de Davi rapidamente o destacou como um herói nacional, o que não passou despercebido pelo rei Saul. A ascensão de Davi provocou uma série de reações na corte, desde a admiração até a inveja. A relação entre Davi e Saul, que inicialmente parecia promissora, começou a se deteriorar devido ao ressentimento crescente de Saul. A popularidade de Davi, que se tornava cada vez mais evidente, era vista por Saul como uma ameaça direta ao seu próprio poder e autoridade. À medida que a tensão na corte se intensificava, Davi encontrou refúgio na amizade e no apoio de outros líderes e figuras influentes em Israel. Durante esse período conturbado, Davi formou alianças estratégicas com diversas tribos e líderes locais que reconheciam suas qualidades de liderança e valor. Essas alianças não apenas ajudaram Davi a consolidar sua posição, mas também forneceram uma base de apoio crucial para enfrentar as adversidades que surgiam em sua vida.
A habilidade de Davi em cultivar relacionamentos e estabelecer parcerias políticas foi uma parte fundamental de sua estratégia para manter a estabilidade e a influência, especialmente em um ambiente onde suas ações eram constantemente monitoradas e interpretadas com suspeita. As perseguições e as tentativas de assassinato por parte de Saul trouxeram uma nova dimensão ao desafio enfrentado por Davi. Ao longo de sua vida como fugitivo, Davi teve que enfrentar uma série de situações perigosas e instáveis que testaram sua resiliência e habilidades de sobrevivência. As tentativas de Saul de eliminar Davi eram uma evidência clara do quanto o rei se sentia ameaçado e do quão intensamente ele estava disposto a proteger seu poder. A vida de Davi durante esse período foi marcada por uma constante necessidade de vigilância e estratégia, enquanto ele procurava evitar as armadilhas e as emboscadas que eram uma constante ameaça. Davi se tornou rei de Israel após uma trajetória marcada por sua fé, coragem e determinação. Sua ascensão do papel de simples pastor para líder de uma nação foi um reflexo não apenas de suas habilidades de liderança, mas também de sua profunda crença em seu propósito divino. Através de inúmeras provações e batalhas, Davi demonstrou uma coragem inabalável e uma fé constante que o guiaram em momentos de crise. Seu reinado estabeleceu um legado duradouro, consolidando-o como uma das figuras mais veneradas da história de Israel. E assim concluímos a nossa jornada pela incrível história de Davi e Golias. Vimos como a coragem e a fé podem superar os maiores desafios e como, mesmo diante das adversidades mais temíveis, a determinação e a crença em algo maior podem levar a grandes vitórias. A batalha entre o jovem pastor e o gigante filisteu não é apenas uma história de heroísmo, mas também uma lição eterna sobre a importância da confiança em nós mesmos e em nossos princípios. Inscreva-se no nosso canal, curta o vídeo e compartilhe com amigos e familiares. Que Deus abençoe a todos.